Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um podcast Futebol Inglês, onde a gente vai falar desse final de temporada. Nosso podcast aí tá meio atrasado, mas enfim, tudo certo, né? Comigo aqui tem algumas pessoas diferentes que vocês não estão acostumados no nosso podcast. Começo com ele, meu amigo Ícaro. Fala, Zé Walter. Primeira vez que participo aqui com a galera. É uma honra. Eu que já participei de alguns podcasts com você. Estou conhecendo o Taylor e o Léo agora, então vamos falar aí sobre futebol inglês, que é o meu futebol preferido e talvez de todos aqui. Vamos nessa. Meu amigo Léo Lustosa. E aí, Léo, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o podcast. Obrigado aí pela sintonia. Obrigado também ao José Walter, ao Ícaro, ao Tylon, todo mundo que ama o melhor futebol do mundo, que é o futebol inglês. Então, bom podcast para todos vocês. E Tylon, completa aí a nossa escalação do nosso podcast de hoje. Muito bem, meus amigos. Fala aí para todos que estão nos ouvindo. Realmente esse final de temporada no futebol inglês promete uma disputa muito acirrada pelo título na Premier League, né? O Liverpool e o City disputando ponto a ponto. Também as vagas completas pro G4, que irão disputar a Champions League na temporada que vem, muito acirradas. Parece que ninguém quer a vaga, todo mundo perdendo pontos nesse finalzinho. E também uma disputa muito acirrada nas divisões interiores, especialmente na Championship, com times muito interessantes de se acompanhar, como o Leeds, o Sheffield, que também está voltando para a Premier League depois de muito tempo. Realmente promete. Espero que todo mundo fique acompanhando as informações com a gente e se interesse, né, nesse final de temporada do futebol inglês. Exatamente, chegamos no melhor momento da temporada, por assim dizer, né? E bom, para você aí que está acostumado com o nosso podcast, um monte de vozes diferentes aí, então o Master continua vivo, o Gustavo também, o Eduardo. De vez em quando temos que mudar um pouco a escalação aqui devido à disponibilidade, etc. Antes que vocês perguntem isso nos comentários. E bom, vamos começar então da quinta divisão da National League, que nós já temos uma equipe que já subiu, a equipe do Leyton Orient com 89 pontos, apenas cumprindo tabela, né? Já é o campeão e também já é a equipe que subiu, obviamente, né? Nós temos as outras equipes que estão brigando ali pela segunda vaga, já que só apenas duas equipes sobem da quinta para a quarta divisão. As equipes que estão brigando ali, né, por essa vaga, nós temos a equipe do Fire, nós também temos a equipe do Harrogate e a equipe do Wrexham, que é de País de Gales, contra a equipe do Estaged, acho que é assim que se fala. Meus amigos, começo falando aqui com o meu amigo Tylon. Fala aí, o que você acha aí desses playoffs aí? Uma dessas equipes subirá junto com o Leyton Orient para a quarta divisão. Então, o que eu acho mais legal no futebol inglês é o prestígio que o torcedor dá para essas divisões interiores, né? Se aqui no Brasil, por exemplo, o torcedor que é do interior, no caso, pode ser do interior da Inglaterra, do País de Gales, enfim, da Irlanda, esses torcedores eles dão muito carinho, dão muita atenção para o futebol local deles e torcem, né? Dão prestígio, compram camisa, vão no estádio, são sócios desses times inferiores. Então, na quinta divisão, na National League, realmente promete essa disputa para os playoffs. Os três times ali, né, depois do Leyton, o Solihull, Salford e o Wrexham, têm uma campanha muito sólida no número de vitórias, né, realmente empatadas até com o Leyton, porém desperdiçaram muitos pontos empatando e perdendo vários jogos. Tem mais atrás ali o Clyde, o Harrogate e o Eagle. O Leyton, inclusive, é um time que já esteve nas divisões superiores nos anos anteriores, mas caiu, né, e agora está tentando subir novamente. Então, eu acho que realmente promete, e a gente tem que dar o destaque, né, porque futebol na Inglaterra, acho que diferentemente do Brasil, dá muito valor para esses times e faz com que eles tenham, digamos assim, uma renda fixa, tenham uma organização administrativa e possam, digamos assim, sonhar até em no futuro, né, nos próximos anos, próximas temporadas, disputar
e se promover diante de clubes até de divisões maiores. Então a gente sempre vê times da terceira, quarta divisão chegando na FA Cup, na Carabao Cup, a jogar assim de igual para igual com times superiores. E realmente essa briga é muito acirrada e eles fazem assim de tudo, né, para poder estar lá em cima com mais vitórias e com mais trunfos diante de seus torcedores. Exatamente, né, nós temos os 2 jogos que vão acontecer. A primeira semifinal no dia 4 de maio, entre Solihull Moors e o vencedor de Fyle ou Harrogate, e o Salford City que está esperando a definição de West Ham contra o Westgate, né. O Salford City, que como todo mundo sabe, é de acionistas da classe de 92 do Manchester United, né, tem pouco mais de 10 anos só o Salford City, então tem uma expectativa para ver se a equipe vai conseguir o acesso, né, mais um acesso, a equipe vem de vários acessos aí nas últimas temporadas. Seria interessante ver a equipe subindo, mas também as outras equipes são equipes muito tradicionais do futebol inglês, então a National League promete bastante, né? A gente pula de degrauzinho, entra na Football League, na League Two, que também já temos algumas definições. Vamos para a última rodada e nós temos ah, o Lincoln City já subiu e já é o campeão. Lincoln City que, né, praticamente depois aí que garantiu seu acesso, ficou bem tranquilo, não vence há 4 jogos, mas não tem o que fazer, já subiu e já é o campeão com 85 pontos. Seguido pelo Barry, que tem 77, venceu essa rodada e também depende apenas de si, ainda mais que tem um jogo a menos, então a equipe vai ter mais 2 partidas, está com 77 pontos, muito provavelmente deve conseguir esse acesso, né? Um pouco mais abaixo, o Mansfield tem 76 pontos, mas tropeçou nas últimas 2 rodadas, então está numa situação um pouco complicada, mas também vê a situação ali do Milton Keynes, que poderia ultrapassar a equipe do Mansfield, mas também tropeçou nas últimas 2 rodadas, então realmente um pouco complicado essa situação. Passo a bola para o meu amigo Léo Lustosa. Léo, como é que tá essa briga ali nas colocações? Os 3 primeiros sobem diretamente, enquanto o do quarto até o sétimo fica naquela zona de playoffs, né? Como é que tu vê a briga ali do terceiro, do quarto e do quinto também? É interessante, né? Todos eles têm chance. O Forest Green necessitará aí também de uma combinação de resultados, assim dizer. Mas, na verdade, o Forest Green tá fora da briga porque o Milton e o Mansfield têm um confronto direto, né? No próximo sábado, dia 4, o confronto é entre o Milton Keynes contra o Mansfield Town, que são os postulantes aí à terceira vaga direta, né? Depois o Forest Green vai para os playoffs, mas a briga vai ser nesse sábado para ver quem vai ter aí um tempinho para descansar, porque os outros vão ter que aí, disputar entre si essa vaga que resta. Então é interessante, né? O futebol inglês valoriza muito as suas outras divisões, né? Diferentemente aqui do Brasil, que a gente vê um engessamento, né, dos tipos de campeonato que não favorecem a regionalização, né, como um todo, e comparado aí a esse campeonato, porque a gente vê aqui no Brasil uma disparidade muito grande de alguns clubes que têm muito mais investimento. Aqui a briga tá exaustiva, né? O Burnley tem até chance aí de ficar fora, se dependendo de uma combinação de resultados também. Enfim, é complicado. Talvez um empate entre Mansfield e Milton, dependendo aí dos saldos, pode classificar os dois, o Burnley ficar fora, mas é complicado demais postular isso. A gente acredita muito que esse jogo de sábado vai ser o melhor jogo da temporada para as duas equipes, uma expectativa muito grande. Exatamente, deve ser o jogo que deve definir. E é legal observar que muitas equipes ainda podem brigar para chegar aos playoffs, né? No caso, várias têm jogo a menos. Acho que até o Crewe, não, peraí. Até o Newport, né, que é o 11º colocado, tá com um jogo a menos que os demais. Se ganhar os 2 jogos, pode chegar a disputar os playoffs e quem sabe até sonhar em subir. Então, realmente, numa divisão de 24 times, quase metade aí tá disputando para chegar a sua divisão superior, no caso a League One. Exatamente, uma disputa muito grande. O Newport Town que passou praticamente o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela, né? Chegou ali fazer um namorozinho ali com a zona de rebaixamento, mas conseguiu crescer e agora tem uma chance
de conseguir chegar nos playoffs, né. Acredito que seja bem difícil, que o Newport não tem essa força para conseguir bater de frente, com essas equipes ali que estão nos playoffs já praticamente o campeonato inteiro, né, como o Exeter, como o Forest Green, como o Milton Keynes, mas vamos ver o que que vai acontecer. Tá bem interessante a briga ali do Exeter com o Colchester, né, já que as 2 equipes venceram, né, e enfrentam nessa próxima rodada, equipes que não brigam muito, né, pela situação. Quer dizer, o Forest Green enfrenta o Exeter, né, o Forest Green tá em 5º colocado e o Exeter tá em 7º, então a gente também tem um jogo excelente para ver nessa situação, enquanto o Colchester, né, que é o 8º colocado, joga com o Lincoln City, que já é o campeão, já tá bem acomodado e nas últimas rodadas praticamente tacou ali o foda-se, não quer mais saber do campeonato. Então a gente tem uma situação bem além do jogo, como o próprio Léo já falou, né, do Milton Keynes contra o Mansfield. Então, cara, essa última rodada vai ser sensacional na 4ª divisão, realmente vai ser algo bem interessante, né. Meu amigo Ícaro, como é que tu vê, qual é a tua aposta para essa última rodada na parte de cima da tabela da 4ª divisão do futebol inglês? Minha aposta é no Milton Keynes, é um time que eu acabei conhecendo um pouco porque ele revelou o Dele Alli, né? E eu queria falar como é encantador o futebol inglês e o quanto é importante o apoio, tanto dos times de cima quanto dos torcedores. É, os times têm a possibilidade de subir de divisão, de crescer, ao contrário do nosso futebol, que engessa realmente os clubes. Então, é muito interessante a estrutura que esses times já têm na parte de baixo, nas divisões de baixo, e eles podem também revelar jogadores. Hoje, o Dele Alli, revelado pelo MK Dons, está disputando hoje Champions League, é o principal jogador do Tottenham, da seleção inglesa. Então, é assim que se forma grandes jogadores. Com os times ali regionais que têm tradição, a galera local apoiando, é realmente muito interessante. Eu aposto no MK Dons. Tudo pode acontecer, né? O Memphis está com 76 pontos, o MK também. Então, está interessantíssima esse final de temporada em todas as divisões. Então, mostra como é o nível do futebol inglês e é sensacional. Realmente. Então a tua aposta seria Lincoln City já subiu, Barry e MK Dons? Exato. Isso, beleza. Então, já que a gente já tá nas apostas, começa contigo, Léo. Quais as tuas apostas aí para essa 4ª divisão? Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas. O confronto vai ser, assim, promissor. E lembrando que o Tranmere Rovers tem um jogo a menos, né? Ele pode chegar aí aos 75 pontos e colar mais ainda nessa briga. Pode aí postular a, quem sabe, essa terceira vaga. Mas eu vou ficar com o mesmo palpite do amigo Ícaro aí. É o MK e o Burr, além do Lincoln, que já tá lá em cima. Exatamente. E para completar, Tylon, e aí, qual a sua aposta? Olha, eu acho que o Bury tá praticamente, né, na divisão de cima, na League One. O Mansfield tem tudo para classificar, realmente só se sentir a pressão nessa última rodada. Eu aposto no Forest Green. Eu acho que playoff não necessariamente a melhor campanha se faz presente ali. Eu acho que muito depende do contexto, dos jogadores que estão disponíveis e também da motivação que o técnico dá realmente para poder subir. Então, eu vou discordar para não ter unanimidade, vou apostar no Forest Green. Só lembrar que o Bury tem uma mamata aí pela frente, né? O Porto Vale não tem nem chance de cair mais e agora não busca mais nada no campeonato. Então o Bury tem totais condições aí de ir direto. Aí a briga fica entre Mansfield e MK mesmo, mas a surpresa do Tyler, Forest Green, válido também. O Barry, ele ficou praticamente o campeonato inteiro ali na parte de cima da tabela, até brigou ali com o Lincoln ali pela liderança, mas acabou tendo alguns altos e baixos ali, chegou a ficar em 4º colocado, mas deve garantir seu acesso, tem 2 jogos a menos, então mesmo que tropece em um, tem outro, para poder garantir a sua vaga direta na League One.
da próxima divisão. E lá na parte de baixo nós já temos uma equipe rebaixada, né? A equipe do Yeovil, que é uma equipe até legalzinha, tem um estádio bem aconchegante, etc. Empatou na última rodada e agora não tem mais chance, né? Não pode chegar mais no Macclesfield, que é a equipe fora da zona de rebaixamento. Então nós temos essa situação onde nós temos o tradicionalíssimo Notts County, 23º, com 41 pontos, e o Macclesfield com 43. É engraçado que o Notts County e o Macclesfield, eles ficaram ali coladinhos, né? E se você vê os últimos jogos, as equipes, nos últimos 4 jogos, eles perderam 2, empataram 1 e venceram 1. Na sequência igual. É incrível isso. O Macclesfield venceu a equipe do Port Vale, que não briga por... Quer dizer, não estava brigando por mais nada, né? Já garantiu a sua permanência, então estava bem tranquilo. Enquanto a equipe do Notts County, que não vencia há um tempo, venceu a equipe do Grimsby, né? Que também já não brigava por mais nada na 17ª colocação com 53 pontos. E agora, né, as duas equipes vão ter nessa última rodada jogos complicados, né? Macclesfield tal pega o Cambridge United e o Notts pega o Swindon. Então a gente vai ter uma situação realmente aí no campeonato que vai ser muito legal de acompanhar. E quais suas apostas aí para o rebaixamento? Começo com o meu amigo Ícaro. Quem fica com essa última vaga? A minha aposta para fugir do rebaixamento é o Macclesfield. Pelo fator casa, né? Vai jogar o último jogo em casa, já tem 2 pontos à frente do Notts County, vai ter o apoio da torcida e o fator casa nesses jogos é muito importante pela tradição dos times dos times. Então eu creio que o Macclesfield vença o seu jogo e o Notts, apesar de ser tradicional, joga em casa, tem um confronto complicado. Eu não sei se vai conseguir vencer, mas mesmo se vencer, ainda depende do resultado do Macclesfield. Então, nesse caso aí, eu creio que o Macclesfield vai garantir sua vaga, sim, na League 2. E tu, meu amigo Léo? Então, eu acho que o confronto é o que determina. O Ícaro, eu assino embaixo do que ele falou, a camisa pode até pesar, mas a situação do Macclesfield é muito mais tranquila, se é que se pode dizer isso. Mas é mais fácil do que a irregularidade do Notts County, que não fez, de fato, uma campanha para ficar nessa divisão. Com certeza, eu acho que o Macclesfield fica por aí, no ano que vem tenta subir. Tylon. O Notts County é um time bem tradicional, né? Para o pessoal que joga FIFA, conhece bastante ele, sempre aparece no modo carreira das divisões inferiores. O Cambridge também, tem até um trocadilho aí meio obsceno envolvendo as siglas iniciais do Cambridge United, mas infelizmente o Cambridge não vai cair e a gente vai perder a piada. Eu acho que o Macclesfield tem tudo para realmente se livrar do rebaixamento. O Notts, apesar de ser um time de tradição, vai jogar fora de casa e pela sua irregularidade, eu acho que vai jogar a National League. Todo mundo apostando aí, o Notts que foi colocado à venda, né? Então também um rebaixamento, mais a venda. Então o Notts County, caso seja baixado, como muito provavelmente deve acontecer, vai ser uma situação complicada para os torcedores do Notts County, né? Que é engraçado que o Notts County ele emprestou o seu uniforme para a Juventus, tá? Lá no começo do século XX, né? Então, o Notts County realmente, para quem não conhece a história, leia, pesquise sobre a história do Notts County, que é uma das equipes mais tradicionais aí da Inglaterra. Bom, pulando mais um degrau, vamos pular para a League One. A League One que está disputadíssima, na minha opinião, a divisão mais disputada, porque desde a parte de cima até a parte de baixo da tabela é algo realmente sensacional. O Luton está com 91 pontos, poderia ter sido campeão nessa rodada, mas acabou perdendo, né? Perdeu para a equipe do Burton Albion pelo placar de 2-1, enquanto a equipe do Barnsley vem numa sequência incrível de 4 vitórias consecutivas. Nessa rodada
a equipe venceu o Blackpool por 2-1. E, meus amigos, essa briga, hein? A briga pelo título intensa demais, se bem que nós já temos uma definição, as duas equipes que sobem diretamente. Agora nós temos a briga pelos playoffs. Como é que tu vê essa briga pela liderança, meu amigo Léo? Olha, José, amigos ouvintes, isso sim é emoção, né? Diferentemente de algumas outras ligas que, ah, bem antes de, sei lá, 5 rodadas antes de acabar, já tem um campeão, já dá a volta olímpica. Aqui a briga pelo título da League One tá bem acirrada, né? Dou uma vantagem pequena, talvez pela regularidade do Burnley aí, mas o Luton Town joga em casa, né? Joga em casa contra o Oxford. O Oxford a gente pode acompanhar pela tabela que aí não tem muitas pretensões, tá num time do 11º lugar. Então eu acho que o Luton Town tem tudo para conquistar aí esse primeiro lugar e a vaga direta para a próxima liga, que é a Championship. Exatamente, nós já temos as duas equipes que já subiram para a Championship. Vai ser muito legal ver a equipe do Luton lá. Acho que o Luton aparentemente era, em tese, o clube merecedor a ser o campeão, já que liderou praticamente o campeonato inteiro, mas deu uma tropeçadinha nessas rodadas finais e o Barnsley cresceu bastante e pode roubar aí na última rodada esse título da equipe do Luton. Vamos ver o que vai acontecer. Já na parte dos playoffs, a gente teve um confronto bem interessante nessa rodada. O Portsmouth, a equipe do Sunderland, e uma equipe matou a outra praticamente por uma briga pelo acesso direto, já que se alguma equipe vencesse, né, se caso o Portsmouth tivesse vencido, chegaria aos 89 pontos e tinha uma boa chance ainda de subir diretamente. O Sunderland já não tanto, chegaria aos 87 e já não teria tanta chance assim, né? Agora, a gente vê essa situação praticamente definida, agora só depender de qual posição vai ficar, né? É melhor para o clube ficar ali nos playoffs na terceira e na quarta colocação que na semifinal dos playoffs decide em casa, né? E muito provavelmente deve ficar com o Portsmouth e com o Sunderland. Enquanto as outras duas equipes que já estão também garantidas, que é o Charlton e o Doncaster, né? As equipes ali da parte de baixo, ali do 7º para baixo, não conseguem mais alcançar, a não ser o Peterborough, né? Que 44 jogos, né? Um jogo a menos que o Doncaster e o Charlton. Então, dependendo aí das suas forças ali vencer os dois jogos, talvez a equipe possa chegar nos playoffs, mas é um pouco improvável, já que o Peterborough não conseguiu ter uma boa sequência nos últimos jogos, né? Perdeu nessa rodada para a equipe do Walsall, né? E se tivesse vencido poderia chegar ali bem perto, mas tropeçou e está numa situação um pouco complicada, mas ainda com alguma chance, né? Lá na parte de baixo da tabela a gente vê uma situação muito icônica, né? O campeonato, como a gente vem sempre falando, o 23º é o Scuttle com 46 pontos, né? Algumas rodadas atrás, o 12º colocado, 14º colocado mais ou menos, então bem recordado, estava ali com 3 pontos a mais, algo absurdo assim. Mas hoje já tem uma diferença um pouco maior. O Bradford rebaixado com 40 pontos, o Scuttle tem 46, o Walsall vencendo essa rodada 46 também, o Plymouth, que tinha dado uma recuperação incrível no campeonato, né, estava na zona de rebaixamento, mas depois cresceu, foi lá parar no meio da tabela, mas perdeu muitos jogos consecutivos e voltou para a zona de rebaixamento e agora tem uma chance grande de cair, principalmente não venceu os últimos 5 jogos, e não venceu não, ele simplesmente não conseguiu somar nenhum ponto, tá com 47 pontos e tá numa situação bem complicada. O Southend perdeu essa rodada também, perdeu para a equipe do Rochdale, né? E a equipe do Wimbledon, que passou o campeonato inteiro praticamente na lanterna do campeonato, teve um crescimento gigantesco nas últimas 10 rodadas e saiu da zona de rebaixamento, venceu nessa rodada a equipe do Wycombe pelo placar de 2-1. A equipe de Londres, que é muito legal, a equipe do Wimbledon, muito provavelmente deve conseguir a sua permanência. Olha só que bacana, né, Icaro? E essa disputa aí?
Para começar, essa terceira divisão inglesa respira a tradição, né? São times com camisa muito pesada, aposto com o Sunderland. Ah, a briga pelo rebaixamento é mais interessante um pouco. Eu acho que no, já está meio que resolvido lá os que vão subir e também, mesmo o Peterborough com um jogo a menos, eu acho que eles não vão conseguir chegar, ainda pega o Portsmouth, que é uma pedreira, então acho complicado. Na parte de baixo, a gente tem o Wimbledon com tradição, também já quase escapou, né? Então, eu acho que o Plymouth ele consegue sair nessa última rodada e o Southend United cai, junto com o Walsall e os outros dois clubes. Eu acho que é isso. Queria falar um pouco do título, o, o Luton Town e o Burnley, né? Última rodada, tudo pode acontecer. Então, o Luton tem a vantagem do saldo, mas o Burnley tem a total condições de vencer seu último jogo e ser campeão. Os playoffs vão ser, como todos os playoffs são, realmente muito interessantes, muita rivalidade, jogadores dando o máximo de si, então ainda tem muito a oferecer, muita coisa para a gente ver nessa terceira divisão inglesa. E uma coisa também que eu queria destacar que é a seguinte, muito provavelmente, eu acho que o acesso à terceira vaga deve ficar com ou Portsmouth ou com Sunderland, né. E é engraçado que as 2 equipes eu acho que mereciam subir, né, o Sunderland que vem de 2 rebaixamentos consecutivos, é uma equipe tradicionalíssima de estar na Premier League e agora está na terceira divisão, então uma coisa assim, muito aleatória do futebol, né. E o Sunderland fez uma boa, não tão boa como o Luton, né, mas uma campanha boa, né, enquanto vem também numa recuperação boa das últimas temporadas, passou por um caso muito parecido com o Sunderland, em rebaixamentos consecutivos, mas a equipe conseguiu acesso à terceira divisão e agora está brigando pelo acesso para a segunda, né, e seria muito legal ver o Portsmouth na segunda divisão, como também seria legal ver o Sunderland, até o próprio Charlton, que é uma outra equipe de Londres também, muito tradicionalíssima equipe também, Londres que em relação a clubes menores tem uma tradição gigantesca, né. Ah, mas realmente vai ser uma briga bem interessante mesmo. Vamos entrar nas apostas aqui, já que a gente está entrando na última rodada. Começo aqui pelo amigo Léo. O que que você apostaria para essa última rodada do campeonato inglês, Léo, da terceira divisão? Começando com o título, depois playoffs e no final rebaixamento, pode ser? Isso. Então vamos lá. Para mim o Luton vai ser o campeão, certo? O Burnley também já tá lá em cima. E eu acho que o Sunderland tem uma pedreira pela frente. Porque ele vai jogar contra o Southampton United, que tá brigando para não cair. Então é um jogo dificílimo pro Sunderland. Mas, ainda assim, vou de Sunderland nos playoffs. Daí, para nós no rebaixamento, são 3 que podem cair ainda, né? São 3 equipes aí que têm condição de cair. Eu acho que o Wimbledon não cai, joga com o Bradford City, que já tá rebaixado. Acho que vai ser um jogo ali bem, bem de amigos, mesmo jogando fora de casa, acho que o Wimbledon não cai. Eu apostaria na queda ali do. Rapaz, porque tem um jogo entre Plymouth e Scunthorpe, né? Ainda. Um vai derrubar o outro. É a próxima rodada entre Plymouth e Scunthorpe. Então eu acho que o Plymouth pelo mando permanece junto com o Wimbledon e vai cair então os 3 ali, que é o Walsall, Scunthorpe e o Southend também. Esses 3 caindo aí. E você, Tylon? Olha, começando pelo título, eu penso que o Burnley vem numa sequência muito melhor que a equipe do Luton, né? Vem de 4 vitórias a equipe do Burnley, enquanto o Luton não vence há 3 jogos. Mesmo com o Luton jogando em casa contra a equipe do Oxford,
O Oxford é uma equipe de tradição, apesar de não disputar nada mais. No campeonato, eu acho que ela pode endurecer sim para o Luton, e o Bursley pode ter realmente a glória de vencer o título fora de casa contra o Bristol Rovers, também que não disputa mais nada no campeonato. Eu vou apostar no Bursley, seria legal ver esse time lá em cima novamente. É engraçado que tanto a equipe do Luton contra a do Bursley tem um valor de mercado de seus jogadores muito abaixo de outras equipes como Portsmouth, Sunderland, Burton, Blackpool e assim por diante. São equipes que realmente pegaram ali seus jogadores, reaproveitando da base, de outros que vieram de outras divisões, e conseguiram montar aí um bom staff, um bom elenco, para disputar aí o título, né? Então, com uma pontuação bem acima dos demais e disputando até a última rodada. Eu vou apostar no Burnley pela sequência de vitórias que está realmente se engrenando. Para subir para a Championship, vou apostar no Portsmouth também, um time de grande tradição no futebol inglês. Fez uma campanha ali um pouco melhor que o Sunderland, e eu acho que pode sim subir e retomar aí as glórias passadas. O Portsmouth, que nos últimos 10 jogos só perdeu um, né, vem aí numa sequência de 9 jogos invicto, realmente uma boa sequência. Para cair, eu acho que o Wimbledon já se salvou, um time de tradição ali no meio local de Londres, né? Tem ali tanto o clube de futebol como o clube de tênis, uma equipe bem legal de acompanhar. Eu acho que o Plymouth e o Southampton que vão disputar essa última vaga. Vou apostar na equipe do Plymouth para cair, porque o Southampton joga em casa, o Plymouth também, mas eu acho que o Southampton vai passar, né, vai ficar, na verdade, por essa vitória a mais que tem como desempate. Essas são as apostas do amigo Tylon. E tu, Ícaro? Eu vou de Sunderland para subir em terceiro. Como eu falei, eu acho que o Plymouth fica e o Southampton cai. Né? Plymouth joga em casa, apesar de ser um jogo que um vai matar o outro, mas quando chega nessa hora, o mando é muito importante, então eu creio que vai cair o Southend. E os outros três que já estão, o Walsall, Scunthorpe e o Bradford, junto. Acho que se salva aí o Plymouth e sobe o Sunderland. A gente, completando o que você falou, a gente sempre quer ver o Portsmouth, o Sunderland, o Charlton. A gente sempre gosta de ver esses clubes na Championship, né? Até às vezes brigando para subir para a Premier League, porque esse é um time de tradição, nós somos saudosistas, né? Então a gente quer ver esses times bem, né? Mas esse ano não vai dar, então eu escolho o Sunderland para subir aí. Estou na torcida e apostaria um pouco nele. Exatamente. Então, essas são as apostas. Vamos então para a Championship, a segunda divisão. Nós já temos a definição das duas equipes que subiram, o Norwich e o Sheffield United, que é muito legal, uma equipe diferente, né? O Sheffield United, que é uma equipe muito tradicional da cidade de Sheffield. Tá ali no meio de uma cidade que respira demais futebol, que tem uma rivalidade incrível, o Sheffield United, como o Sheffield Wednesday também. E realmente muito legal essa segunda divisão que respira tradição, cara. Tu vai olhar os times ali, o Leeds, o West Brom, o Aston Villa, o Derby County, o Boro, o próprio Sheffield Wednesday, que já foi campeão inglês 7 vezes, o Nottingham Forest, que foi bicampeão da Champions League. Você vê ali o Blackburn Rovers, o Stoke City, o Wigan, o Queen's Park Rangers. Então, meu Deus, é um assim, tradicionalismo ali dentro do campeonato é algo realmente sensacional, né? E o Norwich, que ainda tem chance de não ser campeão, talvez o Sheffield United possa roubar essa vaga do Norwich, né? São 3 pontos ali, então dependeria de uma derrota do Norwich. Então o Sheffield pode ter essa possibilidade de buscar o título.
em questão de playoffs, a gente já tem 3 equipes que já estão lá, né? O Leeds, o West Brom, e nós também temos o Aston Villa com 76, Derby County com 70, e aí tem uma briga entre Derby County e Middlesbrough, né? As duas equipes têm 70 pontos e brigam aí por essa última vaga nos playoffs. E ali a gente pode ver todas as equipes ali que iludiram demais seus torcedores, que parecia que ia chegar, mas não chegaram. Foi o caso do Bristol City, que passou muito tempo dentro dos playoffs, mas não conseguiu ficar ali, né, nas últimas rodadas, acabou picando, perdeu os 2 últimos jogos. O Sheffield Wednesday, que ficou naquele, parece que vai arrancar, mas não arranca, como o próprio Nottingham Forest também, que ficou muitas e muitas rodadas ali que parecia, meu Deus, falta só 3 pontos, será que o time vai chegar? Mas não chegou também. Nottingham Forest, que decepcionou mais uma rodada. Swansea também decepcionou demais nesse campeonato, uma equipe que caiu da Premier League, que tem muita força para possivelmente chegar no acesso, mas nem nos playoffs chegou. Uma grande tristeza para os torcedores do Swansea. E lá na parte de baixo da tabela, a gente já tem os rebaixados também, então sem muita emoção na parte de baixo. Como já se sabia, Ipswich rebaixado, Bolton também rebaixado, e o Rotherham, né, que, como aquela piada que a gente fazia nos outros podcasts, que o Rotherham parecia que ele ficou na 22ª colocação o campeonato inteiro, e realmente vai ficar na 22ª colocação no final do campeonato com 40 pontos. O Millwall, que é uma equipe também que eu não citei, mas também é uma equipe super tradicional, a sua torcida ali que gosta de um pouco de violência, a equipe do Millwall, sobreviveu com 44 pontos. Passo a palavra para o meu amigo Léo. Léo, quem você aposta para o título? Acirrado, mas pela sequência, acho que o Sheffield United vai levar. Mesmo aí, aos 45 do segundo tempo. Interessante também que a equipe do Bristol City tem um jogo a menos, né? Vai jogar com o Millwall. Então tem a chance ainda de brigar para entrar nos playoffs. O jogo é amanhã. Aliás, hoje, dia 30, né? No caso. Vai jogar contra um time que não tem mais pretensão nenhuma na competição. Então, pode ser aí que algo aconteça. E para a vaga dos playoffs, eu vou ficar com o West Brom. Eu acredito que tenha condições aí de subir. É mais um chute mesmo, porque tá muito parelho também. As equipes ali com campanhas bastante parecidas, saldos bastante positivos também. E para cair, todo mundo ali que já tá lá embaixo já caiu. Então, essas são as apostas. E só para um detalhe que eu acabei esquecendo, né? Que foi uma coisa bem bizarra que aconteceu nesta rodada. A equipe do Leeds enfrentou a equipe do Aston Villa, né? E o Aston Villa acabou. O Leeds. Fala um pouco melhor o que aconteceu, Ícaro. Foi uma questão ali de fair play ali meio estranha. Fala um pouco melhor aí, Ícaro. Foi muito engraçado, eu ri muito quando eu vi. Eu acho que foi safadeza do cara do Leeds. Eu acho que tinha que ter parado, tinha levantado os braços como se fosse parar e continuou. A defesa do Aston Villa parou completamente. Então, eu acho que o Bielsa fez correto em dar o gol. Teve o zagueiro que ficou full pistola e tentou salvar o gol. Eu entendo o zagueiro. Eu jogo na zaga também. Eu acho que eu faria a mesma coisa. No calor do jogo, da emoção, o cara não quer deixar passar. Eu acho que o Bielsa foi muito íntegro na sua ação de deixar realmente fazer o gol. Porque essa questão do fair play, eu acho que é uma coisa que a FIFA tem que acabar com esse negócio, porque é muito subjetivo. Eu acho que o juiz tem que ter autonomia de parar o jogo quando ele acha que tem que parar, que é alguma coisa séria, né? A gente vê muitos choques de cabeça que a gente realmente tem que parar o jogo por questão de saúde, e também tem a questão dos caras que param o jogo por malandragem, né? Mas nessa questão aí eu tô com o Bielsa, que deixou o Aston Villa empatar o jogo,
né? Uma questão de honra, porque realmente foi muito canalha o jogador do Leeds. Queria comentar, eu também tô com... Não sei se eu faria o mesmo, sendo bem sincero. No calor do jogo, não sei se eu tomaria a mesma atitude. Só que falando de arbitragem, eu já fiz alguns cursos de arbitragem. Na regra, no livro de jogo, diz sobre o antijogo. O antijogo é passível de cartão, certo? Então, o juiz também tem que ter autoridade de ver que o cara tá fazendo uma sacanagem dessa e também puni-lo. Ele tá acabando com aquilo que é de mais importante, de mais valia, que é a paixão da torcida ali, vendo a coisa correta acontecer, vendo as equipes lutando de forma justa, né, pelo gol, e acontecer uma malandragem dessa beira sacanagem, a cara de pau. Exatamente. E você, Tylon? Eu acho engraçado nesse episódio que muitas vezes durante o decorrer dessa Championship, o Marcelo Bielsa, né, excelente técnico argentino, foi acusado de antiético justamente por algumas práticas dele de espionagem dos adversários. Ele usava drones, né, para filmar os treinos dos adversários. O mais conhecido deles foi o Derby County, time do Frank Lampard. Ele filmou os treinos, né, foi multado, inclusive. Foi Depois multado, né? ele, tranquilo, fez uma apresentação lá para toda a imprensa, explicou todos os esquemas táticos, todas as jogadas, enfim, todos os planos de jogo das equipes adversárias. Então, o cara não só filmou, como depois explicou para a imprensa, para todo mundo, o que aconteceu. E aí ele foi rotulado por muitos de antiético, outros ainda acharam que é uma prática normal, que acontece, essas novas tecnologias. E agora ele veio, assim, meio que para reverter isso, né? Teve toda uma postura ética de prevalecer uma decisão justa, segundo ele, fazendo com que o Aston Villa empatasse o jogo. E era uma disputa importante para o Leeds, porque se o Leeds vencesse o jogo, ainda poderia brigar pelo acesso direto com o Sheffield na última rodada. Então, realmente, ele abriu mão, né, dessa disputa para poder prevalecer, digamos, segundo ele, algo, né, uma justiça no futebol. Eu acho que o Norwich já está praticamente com o título ganho, né? Tem 3 pontos de vantagem, não perde há 13 jogos. Eu acho improvável que o Sheffield reverta na última rodada. E eu acho que vai ser uma briga muito legal pelo acesso, né, nos playoffs. Acho que o Leeds é um time que joga um futebol muito legal, apesar de estar na segunda divisão. Eu acho que ele poderia até fazer frente na Premier League nessa temporada, joga melhor que muitos times de lá. Né? Eu acho que tem na Premier League 10 times assim que jogam futebol competitivo com todos, mas tem outros realmente que é lamentável, assim, dá até uma certa má gestão em assistir esse time jogando. Que o Leeds pode brigar muito bem por esses playoffs, mas o Derby é uma equipe que tem muitos bons jogadores. Tem o Mason Mount, que é emprestado pelo Chelsea, o Tom Lawrence, que é emprestado pelo Liverpool, e também tem toda a experiência, né, na gestão do elenco e gestão do jogo, que é o técnico Frank Lampard. Então, acho que o Derby, apesar de ter uma campanha um pouco pior, tá ali ainda brigando, né, para poder ter uma efetividade e poder disputar os playoffs. Acho que o Derby pode chegar também, chegou ano passado, só que perdeu na final para o Fulham, né? Uma excelente atuação do jovem Ryan Sessegnon. Eu acho que Leeds e Derby tem a maior chance de chegar à Premier League ano que vem. Eu apostaria no Aston Villa, porque o Aston Villa ele passou o campeonato inteiro ali no meio da tabela, né? Por muitos podcasts eu falei, meu Deus, Aston Villa, que grande decepção e tal, tal, tal. Só que a equipe emplacou mais de 7 vitórias consecutivas e só agora empatou, depois de muitas vitórias. Então, o Aston Villa mostrou uma força monstruosa, a torcida realmente pegou junto também, né, nessa questão. E realmente o Aston Villa me parece bem forte, mas é difícil, porque o Leeds é um time muito bom, o West Brom fez um campeonato muito consistente, o Derby também tem bons jogadores, talvez até o próprio Middlesbrough pode talvez roubar a vaga, o Bristol City com poucas chances, se chegar no playoff eu acho que não vai incomodar muito o playoff, então realmente está uma situação assim, eu apostaria no título do Norwich City e no acesso do Aston Villa. Agora para terminar as apostas, e aí, Ícaro, o que você acha? Eu acho que o Sheffield vai ser campeão, porque o Aston Villa pega o Norwich em casa e deixa eu olhar aqui, o Sheffield pega o Queen's Park Rangers dentro de casa. Então,
88. Derby County que tem os jogamentos. Né? E eu acho que o Derby County garante a vaga nos playoffs. A minha torcida vai para o Derby County por causa do Lampard, apesar de ser um jogador que foi de um time rival, eu sou fã. Mas para eu colocar meu dinheiro, se eu apostasse, eu colocaria no Leeds. Então, olha só, bem, realmente temos opiniões diferentes. Alguém aqui vai acertar. E bom, vamos pular aqui para o nível máximo do futebol inglês, onde nós temos uma briga intensa demais pelo título. Manchester City e o Liverpool não perdem há muito tempo, né? É engraçado até ver o número de derrotas. O Liverpool, uma derrota, o Manchester City tem 4, porém o Manchester City teve mais vitórias, né? Faltando 2 derrotas para essa definição. Começo pelo amigo Tylon. Tylon, o que você aposta para essas 2 últimas rodadas do campeonato inglês? Eu acho que beira a insanidade a gente pensar que um título pode ser decidido ali à margem dos 100 pontos, né? Duas equipes que tiveram uma temporada, eu acho que excelente. O Liverpool conseguiu, eu acho que em eficiência de resultado, se sobrepor à temporada passada. Eu acho que a temporada passada pareceu até ser um futebol um pouco mais vistoso, mais alegre, mas essa temporada pode ser mais efetiva e contou com vários reforços que se destacaram, né? O Fabinho, depois que entrou no time, entrou muito bem. O Keita conseguiu entrar nessa reta final e tendo atuações muito bem, participando de gols, assistências. Só que também o Manchester City não fica muito atrás. Apesar, né, de alguns jogadores não estarem em seu melhor nível devido a contusões, por exemplo, durante essa campanha, outros conseguiram elevar o nível do futebol. Então, o caso do Sterling, por exemplo, que teve uma temporada excepcional, foi eleito pelos jornalistas o jogador do ano, pelos jogadores o jogador jovem do ano, e tem uma temporada realmente em números, em partidas mesmo, né, na realidade, muito bem. O Bernardo Silva também tem uma temporada excepcional, conseguiu substituir ali no meio-campo o De Bruyne, que infelizmente, né, para todo mundo que gosta do futebol dele, gosta do futebol no geral, teve uma temporada marcada por lesões nessa reta final que o time precisa dele, tá lá no departamento médico. Eu apostaria no Manchester City, porque agora só tem mais 3 jogos na temporada, esses 2 jogos do Campeonato Inglês e o jogo da Copa da Inglaterra contra o Watford. Apesar de ter um jogo muito duro para mim contra o Leicester que vem uma equipe com uma crescente muito boa depois que o Brendan Rodgers assumiu, né? Já faz quase 10 jogos que não perde. Depois de Manchester City, Liverpool, a equipe com melhor campanha depois da vinda do seu treinador. Pode ser um jogo muito difícil, mas eu acho que o City vai vencer esses 2 jogos. E o Liverpool tem um calendário bem apertado por causa desses 2 jogos contra o Barcelona, que que prometem realmente desgastar muito o seu elenco. E aí acho que vai ficar meio para o Klopp. Uma hora ele vai ter que realmente dar uma certa prioridade, né? Porque apesar de estar na semifinal da Champions League, de estar ali disputando ponto a ponto o campeonato inglês, ele tem que tentar dar o máximo nas duas. Ele vai ter que trocar vários de seus jogadores para não desgastar ao máximo, mas eu apostaria no City pela regularidade e eficiência que tem o Guardiola nos pontos corridos. Ele que é especialista desde a época do Barcelona e do Bayern de Munique, ele é especialista nesse tipo de campeonato. Já para a disputa da vaga para a Champions League, né, terceiro e quarto, eu acho que o Tottenham está bem encaminhado, né? Um empate, 2 empates na verdade, fazem ele ter a vaga. E eu acho que o Chelsea também tem tudo para classificar. Uma vitória faz ele ficar bem perto, apesar de alguns tropeços, né, nos últimos 2 jogos contra a equipe do Burnley e do Manchester United. Eu acho que o Chelsea é uma equipe mais bem montada hoje do que o Arsenal, que vem tendo muitas irregularidades, principalmente ali no meio-campo, na defesa. Tem 2 goleadores, o Alba e o Lacazette, mas o seu treinador ainda precisa fazer alguns ajustes, né? Contar com alguns reforços que devem vir na próxima temporada. O Unai Emery e o Manchester United começou a temporada muito mal, fora do G6, deu uma retomada muito boa com o Solskjaer, mas foi meio fogo de palha, né? Sempre que o treinador é demitido, o elenco sempre tenta provar, fazer algo a mais, mas realmente depois que veio a eliminação para o Barcelona, nos últimos 4 jogos não venceu,
teve paradas muito duras com o Everton, a derrota contra o City, e agora o empate em casa contra a equipe do Chelsea, que dificultou bastante. Eu acho que o Tottenham e o Chelsea encaminham essas duas últimas vagas para a Champions League. E você, Léo? Olha, beira o absurdo mesmo, como diz o Tylon, ali a margem dos 100 pontos, rapaz, é o melhor campeonato em nível de futebol do mundo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho ainda as minhas convicções e as minhas dúvidas, né? Porque o City com o Guardiola tá com um gosto amargo da desclassificação com o uso da tecnologia que desclassificou o City, né, contra o Tottenham. É um pecado por conta das condições daquela partida. Então agora o City reúne as forças toda aí e a pressão está toda sobre ele. A pressão de ser campeão, a pressão de recuperar aí, mesmo com uma campanha histórica, de fato, mas de recuperar aí a volta olímpica, né, de ser campeão da liga mais forte do mundo. É. E isso, para mim, na minha opinião, faz com que o Liverpool, mesmo com as semifinais da Champions League, com menos pressão, jogando aí como se fosse um coadjuvante muito protagonista, assim, quero dizer, eu acho que o Liverpool vai surpreender. Só queria dizer isso, não sei quem vai ser campeão. Eu apostaria no Liverpool, por conta dessa questão de pressão. O City tem jogadores em má fase? Tem, mas tem um cara chamado Guardiola ali que vai tentar colocar na cabeça dos atletas que essa pressão deve ser usada para motivá-los e não para torná-los aí suscetíveis ao erro. Eu vi o último jogo que, mais uma vez, com a ajuda dessa tecnologia, só que aquela tecnologia de se a bola entrou ou não, o City ganhou do Burnley. Então, muito apertadinho, né? Mesmo com um volume de jogo muito maior, eu acho que tá muito emocionante, tá muito legal de ver. Então eu vou de Liverpool, campeão. Vou sair da linha muito tênue que vocês vão seguir, muitas pessoas City, eu vou de Liverpool. Para mim o Chelsea vai conquistar a quarta vaga também e de resto já tá tudo praticamente definido. E você, meu amigo baiano Ícaro? Eu vou de City. Desde o jogo contra o Tottenham, que o City ganhou, eu achei que o City ia ganhar eu acho que os dois times vão ganhar seus jogos. Então, como o City tem um ponto a mais, logo ele vai ser campeão. O City amassa os adversários todos os jogos. É incrível o volume que tem. Então, é muito difícil você não tomar um gol do City, né? E melhorando um pouco a defesa, eu acho que o City é campeão, tem menos jogos, os jogadores vão estar descansados. Guardiola é um gênio. E a gente fica um pouco sentido pelo Liverpool, né? Porque pode ser uma temporada que o time não ganhe nada expressivo, um time que jogou um futebol muito bom de se ver e que acabou escorregando, né, Gerrard? Escorregando no final da Premier League. E tem a Champions, que é um mata-mata e é improvável, mas é triste que o Liverpool talvez não consiga ganhar nenhum título de expressão esse ano. O time tem um Van Dijk, que é um jogador completo, é o zagueiro perfeito, eu costumo dizer, que ele tem todos os atributos e em alto nível, né? Então é uma pena, mas eu creio que o City não vai deixar escapar esse título, né? Vai vencer seus jogos e vai se sagrar campeão inglês. Na disputa do G4, o Tottenham tem mostrado uma dificuldade de fazer gol contra times que jogam muito recuado contra ele, né, em casa. Foi assim contra o Brighton, saiu aquele golzinho do Eriksen no final. Então, fica muito improvável, né? Quando o jogo chega num momento decisivo e tá 0-0, pode sair um gol para você ou para o adversário, que aconteceu contra o West Ham, né? Então, mas eu creio que o Tottenham vai conseguir 3 pontos
na próxima partida e aí garante a vaga. Uh, o Arsenal, né, veio... O Arsenal é um time que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Um time que joga muito bem às vezes, joga muito mal. É de 8 a 80. O nível de oscilação é muito grande para um time do Big Six, né? Então não dá para confiar muito no Arsenal. Eu creio que o Chelsea garante essa vaga. Eu acho que entre esses três, United, Arsenal e Chelsea, o Chelsea foi o time, assim, o teto que esses times mostraram. Eu acho que o Chelsea teve o teto mais baixo no campeonato, né? Foi o time que não mostrou um futebol. No início até chegou a jogar um futebol bonito, mas talvez para mim seja o que menos merece, mas eu creio que o Chelsea classifica junto com o Tottenham, Liverpool e City. Eu acho que esse G4 vai ficar do jeito que está. Eu também aposto no Manchester City como campeão e no jeito aí que tá o G6, queria destacar para poder encerrar a campanha do Wolves, né, do Wolverhampton Wanderers. E veio da segunda divisão, encheu aí o time de português e conseguiu fazer uma campanha excelente, dependendo do que vai acontecer nas Copas. Talvez o time pegue uma vaguinha ali na Liga Europa, o que seria bom demais de ver, seria muito merecedor ali para pro técnico português do Wolverhampton, né? Então, realmente, destacar também o Wolverhampton, que fez um campeonato sensacional. E lá na parte de baixo, as três equipes que subiram, o Ícaro pode me confirmar aí, foram as três equipes que foram rebaixadas. É isso mesmo, Ícaro? Cardiff, Fulham e Huddersfield. Então as três equipes que subiram foram as três equipes rebaixadas. Cara, que campanha ridícula do Huddersfield, na moral, porque eles ficaram rodadas e rodadas e rodadas com 11 pontos. Aí venceram um jogo e agora ficaram rodados e rodados e rodados com 14 pontos. É engraçado a campanha do Huddersfield. E do Fulham também, né? O Fulham ficou muito tempo com 17 pontos, mas agora engatilhou 3 vitórias consecutivas e vai terminar o campeonato de uma maneira mais, sei lá, difícil explicar, mas também é uma campanha bem ruim do Fulham. Pode completar aí, cara. Essa questão do rebaixamento, eu acho que não é muito legal para a liga, né? Porque os que foram promovidos de baixo não estão conseguindo o Huddersfield. Isso é muito péssimo, é muito ruim para a Premier League. Um time ter só 14 pontos, né? Um time que subiu e não conseguiu jogar em um nível aceitável. Então, eu acho isso ruim para a liga. Acho que a liga já deve estar de olho nisso aí, na questão dos times que sobem, né? E é isto. Cardiff também, né? Fulham, que é um time tradicional, a gente fica triste, mas infelizmente não jogaram o futebol esperado. A minha decepção também é o Southampton. É um time que eu gosto de ver, é um time que tem uma divisão de base muito boa, revelou muitos jogadores. Eu queria ver o Southampton brigando com o Wolverhampton, com o Leicester, com o Everton. Eu acho que ali é o lugar dele, né? Mas uma campanha muito aquém, tanto nessa Premier League, tanto na anterior. Então é complicada a situação do Southampton. Vem mudando de técnico também bastante, o que não é muito legal. Mas vamos ver aí ano que vem se eles melhoram. Temporada que vem. Exatamente. Se mais meus amigos Talon ou Léo tiver mais algum comentário para fazer. Eu queria falar sobre o Fulham, né? Eu acho que uma situação interessante da Premier League é que muitos destaques de outras ligas, Espanha, França, Alemanha, vão para times médios e pequenos da Premier League, justamente pelo poder aquisitivo que essa liga proporciona. Tanto na organização, por exemplo, das cotas de TV, tanto a questão dos ingressos, dos torcedores, enfim, isso proporciona com que um time como o Fulham, por exemplo, que subiu, né, na última temporada da Championship,
possa ter comprado vários jogadores de destaques conhecidos. Então, é o caso, por exemplo, do Anguissa, que veio da equipe do Marseille, bom volante, né, muito bem marcador. O Seri, que também veio da Ligue 1, no caso do Nice, fez uma temporada muito boa lá, meio campo. O Schürrle, velho conhecido, veio aqui jogar a Copa do Brasil pela Alemanha. O Mitrovic, Vieto. Então, vários jogadores conhecidos até do grande público, só que o Fulham, mesmo assim, não conseguiu desempenhar um bom futebol, uma boa campanha. Trocou de treinador várias vezes, o Ranieri assumiu, ele que foi campeão inglês há 3 temporadas, não conseguiu dar jeito, e mesmo assim, o time continua patinando, engatilhou aí 3 vitórias nas últimas rodadas, mas não conseguiu realmente nenhuma reação. Eu fico com pena de alguns jovens jogadores que merecem mais destaque, que eu acho que eles têm um potencial na carreira deles a jogar em times maiores e podem obter sucesso no futuro. O caso do Fosu Mensah, que é um zagueiro lateral direito holandês, que é emprestado pelo Manchester United, pode ser um bom defensor. Eu já acompanhei algumas partidas dele. E eu acho que o principal destaque da equipe do Fulham, que foi o destaque da Championship do Fulham ao subir, é o lateral, o Ryan Sessegnon, um jovem inglês muito bom, que ali nos seus 16, 17 anos estava liderando o Fulham na campanha. E apesar da campanha ruim do Fulham esse ano, teve uma participação em gols e assistências muito boa nessa temporada. Ele teve 2 gols e 6 assistências, mesmo começando do banco várias vezes. Eu espero que outros times grandes, como o Tottenham, né, especula se o Arsenal possam acompanhar o futebol desse jovem jogador, e ele possa dar encaminhamento na sua carreira, apesar dessas patinadas, dessas irregularidades da equipe que ele subiu, né, da equipe reveladora dele, o Fulham. Então a gente espera realmente que o Fulham possa se reerguer no próximo ano e possa estar onde é o lugar dele, a Premier League. E você, Léo, complemente. Vou complementar com os meus pêsames. Estou muito triste, mas não coincidentemente, uma das melhores temporadas da história da Premier League se encerra sem o VAR. Eu tenho um trauma desse tal de VAR e você vê um campeonato tão disputado, tão legal de assistir, sem esse antijogo, antifutebol. Respeito a opinião de vocês, mas infelizmente no ano que vem teremos na Premier League esse abissal VAR. Era só isso que eu queria dizer. A gente encerra dessa forma polêmica aí o Léo sobre o VAR, né? Muita gente concorda, muita gente não concorda, muita gente fala que vai ficar mais justo, mas muita gente fala que tá perdendo a graça. O time faz gol, mas tu não tem bem certeza se o gol vai realmente valer, né? Mas enfim, é dessa forma que a gente encerra o podcast de hoje. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. A gente pede que você se inscreva aí no nosso canal no YouTube, siga a gente nas nossas redes sociais, entre lá no nosso grupo do Facebook. E é isso, agradeço aos meus amigos aqui da mesa por estarem aqui comigo. E é isso aí, até a próxima semana, onde a gente vai saber todas as definições do futebol inglês. Então, te espero lá e até a próxima.